o amor é uma espécie de paixão frustrada. O que isso significa exatamente? Bom dia, Ana. Obrigado por estar com a gente aqui no Timeline. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite para estar aqui. Eu acho que talvez o que eu tenha tentado dizer com essa frase é colocar uma diferença da paixão como sendo uma área muito idealizada, né, onde se acha que se encontrou a cara metade e que tudo vai ser resolvido e que não vai ter problemas, né? Uhum. E o amor como sendo mais cotidiano, mais ligado à realidade mesmo, né? Então é uma paixão frustrada, não porque ela é ressentida, porque ela é triste, mas porque ela é ligada à realidade. E talvez a gente só consiga amar de fato, né, Ana, quando possa perceber e aceitar as falhas do outro, né? Quando a gente consegue se frustrar com o outro é que de fato a gente tá amando. Porque enquanto é ideal, isso não é amor, né? Barbada tá com alguém perfeito, né? Uma paixão ali que aquela pessoa parece ter tudo, né? Que possa nos completar. Acho que o legal mesmo é quando a gente percebe que a pessoa é toda errada, cheia de defeitos e mesmo assim a gente continua gostando dela. Isso é amor, talvez. É por aí, né? Porque existem muitas paixões que não sobrevivem às frustrações. E aí elas acabam não conseguindo se inscrever no tempo, não ter uma continuidade. E o amor, ele tá mais ligado, então, a esses dados de realidade. Só que, por outro lado, o amor, ele não sobrevive sem uma dose de paixão, né? Então, a gente se liga à realidade, mas também precisa dessa fantasia. Kelly. Se é irreal imaginar, a minha pergunta era sobre isso, se é irreal a gente imaginar que a gente, ou intencionar que a gente tenha sempre esse fogo da paixão. O PG fala que as pessoas estão fazendo menos sexo. Desculpa, eu vou falar sexo aqui na IBM, talvez me olhem com uma cara diferente. Não sou eu que digo, as pesquisas é que apontam isso. Isso, as pesquisas, não é um recorte do casamento do PG, mas eu queria entender se isso, se essa intenção de querer estar sempre ali com aquele fogo, né, com aquela frio na barriga, que vai chegar uma mensagem e aquela coisa da paixão, é irreal imaginar que possa permanecer ao longo dos anos num relacionamento. Acho que permanecer assim inalterado seria muita idealização mesmo, né? Ou talvez, idealização não, mas talvez muita raridade, não é que não aconteça. Mas o que é mais frequente, o que me parece mais palpável, é uma certa oscilação. A gente se apaixona várias vezes por uma pessoa ao longo de um relacionamento que vai tendo uma continuidade. Mas isso não se mantém sempre no ápice, né? Isso sobe, desce. Até porque seria insuportável, né? Eu não sei se a gente teve uma falha no... Acho que sim. Tá nos ouvindo bem ainda, Ana? Eu tô. Agora sim. Tá. Não, porque a impressão que eu tenho, eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso, né? É de que, de fato, se a gente se mantivesse sempre naquele ápice da paixão, a gente buga, né? Tem um ataque cardíaco mesmo, né? O corpo não aguenta do ponto de vista fisiológico, de fato, né? Precisa dar uma estabilizada. A paixão, ela é contra a cultura, digamos assim, né? Contra a civilizatória, porque o apaixonado, ele fica muito tomado pelo seu relacionamento, pelas suas ideias, pelas suas fantasias, e pouco consegue fazer, de fato, na realidade, porque pra gente poder seguir a vida, a gente precisa não ficar tão tomado por essas ideias, né? Então, não por acaso a paixão dura, mas não tanto tempo assim, né? Depois ela pode dar notícias, né? Porque senão, como eu disse, nenhum amor sobrevive sem paixão. Mas a gente precisa dosar isso. O que se difere da ideia fantasiosa que a gente tem muitas vezes de que o amor, o verdadeiro amor, a cara metade, seria essa pessoa que vai atender a todas as expectativas e manter aí pra sempre, né? Ana, foram felizes para sempre. O sentimento, amor, digamos assim, o carinho, né? Eu imagino que ele exista desde do princípio do Homo sapiens, né? A gente está tendo uma super mega revolução chamada internet. E tudo que ela criou e possibilitou com a gente. O que a gente mais ouve hoje é inteligência artificial, enfim. Mas vamos lá, redes sociais, né? O smartphone ainda possibilitou que isso estivesse na nossa mão por tanto tempo. O que é essa grande revolução? Vamos pegar só esse primeiro quarto de milênio, de século que a gente está. O que isso mudou o amor e a paixão?
Isso já teve capacidade de mudar esses sentimentos? Pô, porque é uma coisa que está aqui com a gente há milhares e milhares de anos. Esses pequenos 25 anos, digamos assim, mudaram alguma coisa no sentir amor, no sentir tesão, no sentir desejo? Enfim, o que tu consegue já observar dessa verdadeira revolução que está acontecendo? Eu acho que a gente tem suportado menos, assim, cotas de mal-estares. E isso tem consequência para tudo. Desde você aguardar o sinal abrir, quando tá fechado, você tá no trânsito, a gente suporta menos fazer um tempo de espera, quanto você tá apostando num relacionamento amoroso sem saber muito bem quem é que tá do outro lado, quem é que você tá conhecendo, né? O tempo de conhecer. E o amor depende de tempo. A gente precisa de tempo, não só o tempo de encontro com o outro, o tempo para conhecer o outro, mas também o tempo para se deixar transformar pelo outro. Porque a gente não somos pessoas completamente prontas, que vamos encontrar alguém completamente pronto e aí a coisa vai simplesmente andar. A gente é feito de transformação, o outro é feito de transformação. Então a gente fica às vezes com essa ideia de que teria como apressar muito as coisas, como saber antes o que só se pode saber depois, uma dificuldade imensa de fazer apostas, porque fazer uma aposta é renunciar à certeza. E isso tem implicações de a gente colocar, né, como se diz muitas vezes, o carro na frente dos bois e ficar querendo saber coisas que levam às vezes a destruir mais rápido, o que poderia levar mais tempo. E quem sabe poderia ter até uma outra história. Ou seja, o imediatismo que faz funcionar a internet hoje, a internet é coisa de velho de falar, enfim, que faz funcionar as redes sociais, digamos, também eu acho que é velho. Mas enfim, as é bom. As digitais. Vida, né? Olha, isso é separação. Isso aí, Kelly, entrou pra vida real, verdade, né? É verdade. Né? As coisas mensuradas. É isso, Ana? Sim, eu acho que a nossa dificuldade de relacionamento, ela é efeito de um problema que a gente está vivendo de relação, de sustentação do tempo mesmo, né? A gente tem esse imediatismo que nos toma, ele não nos completa, na verdade, parece que completa, né? Usando essa metáfora do sinal vermelho. Você tá ali no sinal vermelho e aí você pensa, meu Deus, deixa eu usar esse tempo para alguma coisa. Aí já responde um e-mail, responde um WhatsApp ou alguma coisa assim, e a sensação que se tem é de que você tá ganhando tempo, de que você tá adiantando alguma coisa, né? De que você tá preenchendo um vazio com aquele tempo de espera. Mas na verdade é o contrário, porque quanto mais a gente faz isso, mais tem. Quanto mais você responde, mais chega. Quanto mais você acha que você está preenchendo o vazio, na verdade, mais você está ampliando o vazio. E não, você tem toda a razão, porque a gente tem a impressão, Ana, que a gente está... Qualquer momento que seja, nem é de contemplação, mas qualquer momento que seja de esperar é um desperdício. Eu sempre dou o exemplo de que a arquiteta que fez a minha casa, ela botou uma tomada na frente do vaso sanitário. É uma tomada. Ou seja, para que você possa, naquele momento, ficar respondendo e-mail, WhatsApp, etc. E nem correr o risco de o celular estar descarregado. Eu não pedi, mas eu acho que deve ser uma coisa meio moderna e atual, enfim. Mas é porque há essa impressão de que se a gente está, sei lá, fazendo o número 2 e aquilo consumiu, que seja 5, 10, 20 minutos, você está completamente atrasado. Sim, exatamente por aí. E no consultório eu escuto bastante as pessoas falarem de coisas muito importantes que elas pensaram, que elas lembraram e coisas nesse sentido na hora de tomar banho. Que eu acho que tomar banho é um dos últimos momentos da nossa vida que não está tomado ainda por uma não. coisa ou outra, ainda. Tens toda a razão. Vou inventar uma capinha para banho pro celular daqui a pouquinho. Mas eu vou ter que usar as mãos, né, no banho, enfim, não tem como, né? Eu queria... Tem gente que toma banho escutando alguma coisa, escutando isso. aula, escutando, enfim. Podcast. Rádio, muito antes da internet, tinha gente tomar banho. Eu queria continuar nesse assunto. Ontem a gente estava conversando com o Christian Dunker, que inclusive é teu parceiro no painel que vocês vão apresentar juntos, eu acho, livro. Aqui, né? E no livro também, é verdade. No livro. A Ana Sui e o Christian Dunker vão estar no Festival Fronteiras, dia 30 e 31 de maio. Qual é o dia de vocês, Ana? Dia 31 de maio, às 9 da manhã. Às 9 da manhã, lá na praça. Não, dentro do complexo. Dentro do complexo. Do complexo ali no entorno da Simões praça Lopes Neto, isso aí. Da Matriz, ali dentro. No Teatro Simões Lopes Neto. O nome do livro deles é Eu Só Existo no Olhar do Outro? Uma pergunta. E aí, Ana, o Dunker dizia algo, a gente discutiu aqui quando eu já vi ele comentar sobre isso, né? Que hoje as angústias contemporâneas, muitas vezes, elas estão mais relacionadas
ao excesso do que à falta, né? Antigamente a gente se angustiava muito porque queria ter algo e não podia. Hoje é o contrário, né? Hoje é o excesso de coisas a que a gente tem acesso é que muitas vezes nos angustia. Então, pegando, acho que o amor e o desejo, que é o nosso objeto aqui, é impressionante hoje o cardápio de possibilidades que as pessoas têm à sua frente, né? Então, ao alcance de um deslizar de polegar ali no Tinder, por exemplo, tem uma possibilidade de conhecer inúmeras pessoas interessantes, bonitas, disponíveis, ou no Instagram, enfim. E aí a impressão que eu tenho, Ana, eu queria que tu comentasse sobre isso, é de que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo se relacionar profundamente com uma pessoa, porque o raciocínio, mesmo que inconsciente, acaba sendo: como é que eu vou saber que essa pessoa é boa pra mim se eu tenho outras 430 disponíveis e possíveis na frente da minha tela, na frente do meu celular, que podiam estar comigo e eu também podia estar gostando? Não te parece que pode haver isso? Porque quando a gente tem tudo à disposição, a gente não tem nada, né? Perfeito, é exatamente isso. O que falta não é exatamente um objeto, né? O que falta é um objeto, digo pessoa, assim, né? Um objeto coisa, um objeto pessoa. Mas o que falta é justamente a nossa disponibilidade para sustentar a falta. Isso. Porque não importa quem seja, o que a gente vai viver, a falta, ela é estrutural da vida humana. Então, mesmo que a gente tenha... É claro que existe diferença de bons encontros, de encontros terríveis, de relacionamentos saudáveis e relacionamentos que são péssimos, mas mesmo quando a gente está diante de relacionamentos saudáveis, a gente conta com a gente, com a nossa solidão, com alguma cota de mal-estar, com alguma falta. E a ideia que a gente tem é de que um ideal de felicidade, ele aniquilaria a falta, de que a gente ia se curar da gente mesmo no encontro com o outro. E isso não acontece, só que se a gente manter a fantasia de que vai acontecer, se fica deslizando, né, de pessoa em pessoa, de objeto em objeto, com essa fantasia que na verdade é uma fantasia infantil, de que você teria como encontrar uma vida perfeita, ou um relacionamento perfeito, ou continuar vivendo e se livrar de você. Isso está nos levando a uma sociedade mais... O que te parece, com mais dificuldade de estabelecer relações profundas, laços consistentes? O que está acontecendo com a sociedade em meio a esse excesso de alternativas aí que as pessoas têm? A gente vai ficando cada vez mais fechado na gente mesmo, né? A gente tem falado bastante de inteligência artificial, né? E se perguntando, que será que a inteligência artificial vai roubar da gente? Será que a gente vai perder importância, alguma coisa nesse sentido? Eu já fico pensando numa preocupação avessa, porque me parece que a gente tá precisando fazer bastante esforço para não nos tornarmos uma inteligência artificial. Porque se a gente vai ficando fechado na gente mesmo e acreditando que os algoritmos nos oferecem a verdade, a gente vai esquecendo que cada um de nós, quando pega o telefone, vai encontrar coisas diferentes. Então a gente vai vendo as coisas que aparecem pra gente e parece que nosso viés de confirmação é o certo, porque a ideia do algoritmo é isso, né? Mostrar mais coisas iguais, aquelas que a gente já gosta pra gente. Então a gente vai sendo moldado por um ensimesmamento, por um fechamento narcísico, achando que tem um jeito certo de ser, um jeito certo de pensar e que o mundo é sempre do mesmo jeito. Então quando a gente encontra com alguma coisa do outro, o outro, ele tem esse problema, que é ser outro, e não a gente mesmo. Pensar então diferente. É desconfortável. É desconfortável, a gente fica achando que é um problema que o outro é o outro, mas na verdade não, né? A grande beleza dos encontros é justamente o encontro com alguma coisa da diferença. Kelly. Ainda em termos de relacionamento, a gente faz terapia aqui, né, Ana? Tu já percebeu, cada um traz a sua realidade e o seu depoimento. O que é até importante, né? Porque a gente já avança na sessão seguinte. Você estava falando sobre essa frustração que a gente tem quando se depara com o real, com o encontro com o outro, fazendo uma contraposição ao que a gente tem hoje do algoritmo, que nos deixa feliz, ou mesmo a compra rápida, né? A gente compra alguma coisa, aquilo vai nos satisfazer. Como é que a gente enfrenta se tem uma receita, né? Essa questão da frustração, como é que a gente treina de novo para conseguir entender que a gente existe a partir do outro e não se frustrar quando o outro trouxer um ritmo diferente, por exemplo, né? Uma maneira diferente de enfrentar os problemas. E eu acho que aí você traz a pergunta e a resposta já de alguma forma, né? No sentido do caminho, Kelly. Porque a questão não é evitar a frustração.
é fazer as pazes com ela, é contar com a frustração, porque quanto mais a gente acha que a frustração é inevitável, paradoxalmente mais a gente se frustra. E como a gente não sabe se frustrar, isso vai virando uma coisa muito terrível, vai virando uma sensação de ansiedade muito ruim, e isso vai ganhando estatuto de transtorno. Então, é o contrário, quanto mais a gente pode tolerar a frustração, tolerar vazio, tolerar a solidão, tolerar a queda do ideal, mais a gente consegue desfrutar, na verdade, das coisas que a vida pode nos oferecer. É verdade. E não são tantas assim, como tudo faz parecer. Mas pode continuar, Ana. Ana. Uma coisa sobre isso, nesse tema ainda, PG, me perdoa, Pois que não. é o seguinte, eu tô com um filho pequeno e é muito dolorido, né, Potter, ver a criança chorar. Por qualquer que seja coisa, né? Porque caiu o brinquedo, coisas simples assim, né? Não, óbvio, por uma questão maior, mas porque não conseguiu, meu filho não consegue passar a motoca por cima do tapete, porque tem um desnível, ele fica muito frustrado e chora, e a nossa primeira reação é tentar consolar e tentar mudar, né? Responder aquilo. E aí a minha terapeuta falou, mas Kelly, ele tá treinando a frustração. Que bom que ele tá treinando numa situação que é pequena e que tem a mãe do lado, então deixa ele se frustrar. E conversa com isso que tu tá dizendo, né? E que acho que o PG ia encaminhar uma pergunta. Não, mas pode falar, Ana. Se tem algo a contribuir aqui com o que a Kelly disse. Acho perfeita essa tua observação, porque é exatamente disso que se trata, né? Agora veja, se a gente que é de uma geração que já tinha menos elementos para se distrair da frustração, ainda assim ficamos muito tomados por esses tantos objetos sendo ofertados e esse esvaziamento da gente mesmo, imagina as gerações que estão vindo, né? Que chegam ali e que tem tudo praticamente e não tem a possibilidade de ter uma mãe, um pai, enfim, que tolera assisti-la se frustrar sem rapidamente lá acreditar que ela não vai dar conta disso. Porque a gente subestima as crianças, né? Inconscientemente, claro, porque a gente as ama, a gente não quer que elas passem por nenhum tipo de frustração, mas a gente não pode subestimar a capacidade delas de poderem dar conta disso, né? E eu acho que a gente vive num mundo que não aposta na capacidade que a gente dê conta de suportar certos vazios, né? O mercado vive se alimentando disso. Então, é um esforço cada vez maior a gente poder se separar, em alguma medida, dessa ideia de que tudo pode ser preenchido para que a gente possa, daí sim, desfrutar de alguns desses objetos. Essa é a voz de Ana Sui, psicanalista e escritora, uma das estrelas do Fronteiras do Pensamento 2025 em Porto Alegre, que começa dia 28, depois 30, 31, dia 31 ela tá com o Christian Dunker no palco Simões Lopes Neto aqui em Porto Alegre, às 9 da manhã. Os ingressos estão à venda e se acabando. Ana, muita gente pergunta... Bom, eu te chamei no programa anterior, falei que a gente falaria com uma especialista de amor e desejo. Aí veio o produtor, o Yuri, falou assim, cara, não é desejo, é solidão. E eu, agora vai, então... Mas é tudo isso. Agora vai, enfim, Ana. Então, e muita gente tá dizendo que fica observando a internet, aí vê que tem o trisal, aí vem que tem um homem que gosta de assistir a mulher fazer amor com outro cara, aí vê que tem lá a troca de casal, né? E aí a internet vai colocando isso como se fosse uma estatística. O que tu pode trazer pra gente dessas novidades, que não são tão novidades assim, então outras épocas da humanidade onde essas coisas eram mais comuns, né? Enfim, o que tu pode trazer pra gente do que as pessoas estão achando e do jeito que elas estão se misturando, né? Pra ter desejo, pra formar famílias diferentes, enfim. De abrir relações. Geral. Ou fechar a relação, não ter com mais ninguém, ou ficar no meu mundo, enfim. O que tu tem pra mapear pra gente do que como estão os relacionamentos de hoje em dia? A gente está muito sem referência, né, do que funciona, porque a ideia do relacionamento romântico, no sentido do casamento e tudo mais, primeiro que é uma ideia assim que é um tanto nova, nem é tão antiga assim, né? A ideia de juntar amor e desejo sexual no mesmo lugar. Mas a gente está meio órfão dessa ideia, porque, afinal de contas, com todas as revoluções aí que o feminismo, né, que as causas das mulheres acabaram tendo de efeitos no mundo, a gente tem separado cada vez mais casamento e maternidade. A maternidade é uma questão já para as mulheres. Então, assim, a ideia de que precisava se casar, ela vai sendo abalada, né? Porque ela vai virando uma questão. Precisa casar? Qual é a função de um casamento, né?
E as consequências, algumas das consequências disso, então, é que a coisa como no molde que já estava, ela já não é mais garantida. Quem são os casais que a gente idealiza, né? Eu quero ser assim como tal casal, porque, né, que estão juntos a vida toda e coisas nesse sentido. Então isso tudo vai sendo abalado, porque a gente teve mudanças muito radicais aí nessa formulação. Então, na verdade, me surpreende, porque parece que a gente está tentando desesperadamente achar formatos para fazer o amor ainda fazer sentido na nossa vida, porque a gente coloca em questão o amor. A gente, racionalmente, pelo menos, não acredita mais tanto na ideia de alma gêmea, né? De cara metade. No entanto, ainda assim, isso faz parte do nosso inconsciente e a gente ainda acredita, sim, nessa ideia de felicidade na relação com o outro. Então, eu acho que dentro dessa orfandade de ideais de relacionamentos, tem de tudo, né? Várias tentativas desesperadas de fazer o amor funcionar. Uhum. Bonita resposta. E Ana, pois é, mas aí eu queria voltar para a frustração, né? Às vezes eu acho que muita gente abre a relação e convive bem com isso. Não tô aqui julgando. Acho que convive muito bem. Agora também acho que tem gente que abre a relação porque não consegue se frustrar, sabe, Potter? Porque quer ter ao mesmo tempo a estabilidade de uma relação a dois e tudo que ela traz, um companheiro, um parceiro, mas junto com ela a possibilidade de variar os parceiros e ter também a loucura, né? A sensação instabilidade. A instabilidade, a agitação de não ter necessariamente um só parceiro. E aí a pessoa parece que quer tudo junto. Eu repito, eu não estou fazendo um julgamento. Tem gente que convive muito bem com relação aberta, até conheço alguns, mas me parece que em alguns casos me apresenta. É sintoma de uma dificuldade de se frustrar. Não sei se tu tem essa impressão também, e eu queria que tu já comentasse sobre como é que a gente se habitua com o desejo diminuindo, com o tesão diminuindo ao longo de um relacionamento a dois. É que a gente tem um problema de nascença, vamos dizer assim, que é o fato de que amor e desejo sexual não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Ainda que, para alguns de nós, o amor e o desejo sexual, eles se dirigem à mesma pessoa, ainda assim, o amor é uma coisa, o desejo sexual é outra. E para algumas pessoas, o amor, ele impossibilita o desejo sexual. Para algumas pessoas, só pode se amar uma pessoa à condição de se desejar outra. E se começa a desejar essa outra, para de se amar uma, enfim. Então, essa diferença entre o amor e o desejo sexual, ela coloca uma questão básica, né, nos relacionamentos amorosos, que é justamente, então, o fato de que esse desejo sexual é difícil de ser mantido ao longo do tempo. E com essa ideia que a gente tem de que teria muita disponibilidade, né, tem muitas opções, e de que a gente está perdendo, então, alguma coisa, porque são muitas opções, tem sido muito difícil de sustentar, então, essa renúncia. Além disso, acho que essa renúncia ela precisa fazer sentido para a pessoa, né? E talvez, para muitas pessoas, isso não vai fazendo mais sentido. Elas vão encontrando outras coisas para renunciar. Então, acho que tem as pessoas mais ingênuas, vamos dizer assim, que acham que abrir relacionamento poderia ser uma forma de fazer menos renúncias. E tem pessoas que são mais maduras, no sentido de saber que, na verdade, você está renunciando a outra coisa quando você está tomando esse caminho, né? Então, a frustração está em todo lugar. Os impossíveis estão em todos os lugares, as renúncias, elas estão em todos os lugares. Quanto mais maturidade a gente tem, mais a gente consegue decidir para onde a gente quer fazer as nossas renúncias, em onde que a gente quer colocar a nossa frustração. Mas se livrar delas, não tem como, né? Esse é o remédio certo para fazer a ansiedade crescer. Coisa linda. Temos um corte, Ana, para espalhar para alguns amigos e amigas e para nós mesmos aqui. Muito, muito obrigado, Ana. Boa viagem para Porto Alegre, né? Dia 31 de maio ela está no Fronteiras do Pensamento aqui em Porto Alegre. Vai ser um evento lindo, todo ele ali em volta da Praça da Matriz. Isso. Vai ocupar a igreja, vai ocupar governo, vai ocupar teatro, enfim, vai ocupar rua. Maravilhosa. Com nomes, praça, né? Com nomes múltiplos, de linhas de raciocínio múltiplas, né? Que discordam entre si também, enfim, vai ser lindo. Ana, muito obrigado. Volte sempre ao
Timeline. E boa viagem pra Porto Alegre. Obrigada. Vai estar friozinho, Obrigada, tá? gente. Adorei a conversa. Bom Obrigado, trabalho Ana. pra vocês. Beijo. Valeu, obrigado. Ana Sui, psicanalista, escritora, podcaster, enfim, ela é múltipla, né? E teve com a gente aqui com toda a sua bondade e paciência com a gente, que transforma todo o papo com psicanalista, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, terapia, como consultas nossa. e terapia, né? São 10h43, esse é o Quer entender Como é Timeline. que é o relacionamento da Kelly, o do Potter e do PG? É só escutar o Timeline. A gente deixa pistas. É hoje, por exemplo. Assim. Hoje, por exemplo, ficou bem claro, assim, né? As tretas da Kelly com o Gabriel e o quanto isso afeta as coisas. Ficou bem claro que o PG tá transando menos. E eu tô pensando em trisal, em troca de casais.